Boa noite. Boa noite a você, a sua família, e que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam sobre todos vocês e com vocês, e vocês com Ele. Queridos, para uma compreensão boa de todo o plano de Deus, de todos os seus propósitos ao longo das eras, é muito conveniente, é muito fácil usar de instrumentos como, por exemplo, um gráfico das dispensações, para nos ilustrar como que nós podemos entender o plano de Deus para o passado, como que ele estava agindo nos tempos passados, nos tempos atuais, o que ele vai fazer no futuro. E para isso eu gostaria hoje de dar uma passadinha, uma introduçãozinha às diferentes administrações ou dispensações de Deus. Antes de mais nada, vamos separar um momento para colocar nossos corações diante dele e pedir a bênção dele sobre isso. Vamos orar? Nosso amado Deus, nosso grande Senhor, nosso Pai, nós te agradecemos pelo teu imenso amor por nós, não só demonstrado na cruz, na morte do teu Filho, para o pagamento de nossos pecados, para que assim pudéssemos, ao crer no Evangelho, ser reconciliados contigo, não só por isso, Pai, mas também pela tua própria palavra escrita, um presente maravilhoso dado a nós, e o privilégio que nós temos de lê-la e estudá-la. E nesse momento, Senhor, gostaria de pedir a Ti que nos dês uma mente aberta, um coração aberto para a compreensão e também o desejo de obedecer às instruções que vemos em tuas escrituras sagradas, Pai. Pedimos isso a ti, sabendo que é o teu desejo que todos sejam salvos e que conheçam a verdade. E assim sendo, pedimos então, Senhor, abras o nosso entendimento e nos ajudes a colocar em prática tudo o que vamos aprender hoje. Pai, nós pedimos em nome, aquele nome que está acima de todos os nomes, o Senhor Jesus Cristo. É nele que pedimos e agradecemos. Amém. Queridos, eu queria fazer 2 etapas hoje, para deixar bem fácil, para deixar bem simples. Primeiro, uma passada geral, uma passada mais simplificada, e para isso eu vou usar um tipo de gráfico e demonstrar de uma forma essas verdades. E depois, para entrar em um pouco mais de detalhe, gostaria de mostrar um outro gráfico. Ambas as formas de visualmente entender essas verdades que vão nos ajudar. Estou usando aqui uma ferramenta do Skype, acredito que ela será útil para essa gravação. E eu vou então compartilhar a tela agora com todos vocês. Deixa eu ver aqui, começando com esse gráfico mais simples. Deixa eu ver aqui, essa foto aqui vai ser... Não essa, essa. Essa aqui vai ser boa. Ok. Nesse gráfico, nós vamos poder observar algumas coisas. Esse gráfico se chama As Dispensações. As dispensações. Na parte de cima, nós vemos profecia, naquela parte verde ali, depois uma interrupçãozinha em roxo, mistério, e em seguida a continuação da profecia, e isso tudo encerra e é começado então depois a eternidade. Essa é a divisão mais simplista e mais fácil de se entender. Profecia trata de tudo aquilo que o Senhor vinha revelando desde o início, e o mistério se trata daquilo que o Senhor guardou em segredo desde o início. Então é engraçado, é o mesmo ponto de partida, mas desde aquele início, Deus vem revelando ao longo dos séculos diferentes aspectos de um plano que ele tinha em relação à nação de Israel e a sua terra prometida, e, portanto, o ministério terreno do Senhor Jesus Cristo. Também, desde o início, o Senhor Jesus Cristo tinha um mistério que o Pai... tinha um ministério, tinha um trabalho que seria celeste, e ele nunca revelou, e ele foi revelado só muitos anos depois. Então, esse mistério foi revelado ao apóstolo Paulo. Então, é por isso que ele é representado aqui como uma quebra, porque ele, de fato, interrompe todo aquele programa
que o Senhor já vinha revelando sobre o reino terrestre do Senhor Jesus, ele é interrompido por isso, por esse mistério. E em seguida, quando encerra esse tempo presente, a era do mistério, ou também conhecida como a dispensação da graça, em seguida retoma o Senhor com os seus planos com Israel e torna a cumprir todas as profecias que ele fez a este povo, e uma delas é o estabelecimento do reino. Bom, mas para entender isso um pouco, nós precisamos olhar ali na esquerda as diferentes faixas beges que passam pelo gráfico. Tem uma que começa e termina, que é a dispensação da inocência. Ela termina porque desde o momento que Adão e Eva pecaram, não houve mais, então, essa dispensação, ninguém mais é inocente, e ela foi, então, substituída pela dispensação da consciência. O interessante é que a consciência, a habilidade dos seres humanos de conhecer, assim por cima, o bem e o mal, ela continua vigente por todo esse tempo, até o início do período eterno. Então, ela está valendo ainda, e não a dispensação em si, mas o conteúdo dela, ou seja, o homem ter uma consciência de bem e de mal. Em seguida, começa-se, então, a dispensação do governo humano. O governo humano, então, é onde Deus dá ao homem a autoridade de se governar. Quando o homem vive em grupo, sempre tem algum tipo de governo. Isso começou lá atrás, né, na dispensação do governo humano. O legal é que, não muito tempo depois, o Senhor inicia a dispensação da promessa, fazendo uma promessa toda especial a um homem, Abrão, e o povo que viria dele. A gente já vai entrar nos detalhes maiores, só que nesse gráfico é possível reparar que a dispensação da promessa, diferente da dispensação da consciência e do governo humano, que continuam com ele, assim, com ingredientes ativos e válidos nos dias de hoje, a dispensação da promessa tem algumas coisas que não continuam ativas nos dias de hoje. A mesma coisa é a dispensação da lei. A dispensação da lei começou um tempo depois e, em seguida, durante o período atual, ela foi colocada de lado. Ela está não valendo, né? Ela não está em vigor no tempo atual da dispensação da graça. E ela volta a ter o seu tempo mais para frente, logo antes do estabelecimento do reino milenar. Curiosa coisa é que depois de tudo isso, né, porque hoje estamos naquela faixa roxa ali, nós estamos na dispensação da graça. Vivemos nesse tempo hoje. Quando ele for encerrado, começa-se então uma transição e em seguida o reino milenar, a dispensação do reino milenar, ou seja, os 1000 anos em que Cristo reinará nesta terra aqui ainda. É curioso ver que nesse momento, nesse gráfico aqui, a gente percebe o fim das faixas da dispensação do governo humano e também da lei. Elas simplesmente acabam porque começa o reino de Cristo. Se o homem não está mais governando isso em Deus, então é óbvio que o governo humano encerrou, mas também a própria lei é encerrada nesse tempo, porque aí quem vai estar governando é o próprio Deus, o Senhor Jesus Cristo. Após tudo isso, no finalzinho, já naquela faixa laranja, nós temos a dispensação da plenitude dos tempos. Esse é um versículo em Efésios 1, e é a dispensação final, ou seja, é o fim de todas as coisas, e essa é o que a gente conhece como a eternidade. Nesse gráfico não está nem bem representado, porque essa faixa laranja ela simplesmente continuaria sem fim, sem fim, sem fim. Mas só para a gente ter uma noção, isso aqui representa de forma simples as dispensações ao longo das eras. Depois lá em cima, não sei se vocês repararam, mas tem também um pouco de detalhes sobre as diferentes eras. A era da liberdade, a era das nações, a era da nação judaica, que começa ali com a dispensação da promessa, né? Depois, mais para frente, a era do reino, que é claro, acontece durante o reino de 1000 anos de Cristo na Terra, e em seguida nós temos a era do porvir, que é a era futura e também permanente,
Todas essas outras são temporárias, mas a eternidade será permanente. Fascinante esse gráfico, mas vocês repararam que não tem muitos versículos? A intenção dele é simplesmente colocar de forma visual algo simples para que as pessoas possam compreender. Mas antes de a gente continuar, eu acredito que agora é a hora importante de a gente pegar alguns textos da Bíblia e avaliar. Eu gostaria de fazer o seguinte: abrir em Lucas, no capítulo 16, e nos versículos 1 e 2. Lucas 16, 1 diz o seguinte, só um momento, abrindo aqui. Lucas 16, é a história daquele administrador que não foi muito bem, né? E na história que o Senhor está contando, o dono das propriedades, ele não está muito feliz com a situação. Vamos lá, Lucas 16, perdão, chegando na tradução que eu gostaria de usar, a NVI, só para ficar simples. Ok, Lucas 16, versículo 1 diz, Jesus disse aos seus discípulos, o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando seus bens. Então ele o chamou e lhe perguntou, o que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo o administrador. Observe nessa história, bom, a gente nem continuou ela toda, mas eu queria observar o seguinte detalhe. Nessa história nós temos um administrador, ele é o administrador das posses de um homem rico, e pelo fato dele não administrar bem, esse homem vai dar fim nele, esse homem não vai mais administrar as coisas do homem rico. Eu vou agora ler numa outra tradução, a Revista Corrigida Fiel do Almeida. Diz, e dizia também aos seus discípulos, havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo. É isso que eu queria chamar a atenção, lendo a outra tradução, as palavras. Primeiro aqui ele fala de administrador, depois na outra ele fala de mordomo. E este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens, e ele chamando, disse-lhe, que é isto que ouço de ti? Dá contas da tua mordomia. Observa agora esta palavra, mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. Então, nesse versículo 2, ocorrem duas palavras que são de importância no estudo da Bíblia toda. Você, numa história assim, você fala, mas o que tem isso a ver? Os ingredientes, observe. O que é um mordomo? E o que é uma mordomia? Bom, na tradução que a gente leu antes, administrador que tem a sua administração. E é justamente isso que essa palavra significa. Só que em outras passagens da Bíblia, essa palavra aqui é traduzida dispensação. Não mordomia, não administração, dispensação. Então, como essa palavra era bem comum nas traduções antigas, se tornou uma questão teológica e hoje a gente fala da teologia dispensacional. Nós gostaríamos de saber se há dispensações ou administrações nos planos de Deus ou se é tudo uma coisa só. Mas, irmãos, sigam a lógica. Nesse texto aqui, se o administrador fez caca e o dono fala, ó, tchau, não é de se pensar que toda vez que Deus, com o ser humano, muda as regras, que há uma nova administração? Enquanto a gente pensa sobre isso, outra coisa a pensar é, nessa história aqui, nós temos um homem rico e alguém que administra as posses do rico. Na criação de Deus, existe esse conceito ocorrendo em algum lugar? Vamos responder essa pergunta primeiro. Vamos diretamente para Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Gênesis, capítulo 1, versículo 26. E eu gostaria de crer que todos vocês estão com as suas Bíblias abertas, verificando tudo bonitinho, como um bom bereano, né? Não confiando em homens, mas verificando nas Escrituras. Então, em Gênesis 1, no versículo 26, ele fala o seguinte, e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu,
sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. O que é isso? Isso é o Deus fazendo as coisas, fazendo o homem e dando na mão do homem para administrar? É isso? Domine ele sobre os peixes do mar, aves do céu, animais grandes, animais pequenos. Temos aqui, sim, o Senhor criando as coisas e criando, então, uma administração. Nessa primeira administração, eu acho curioso a gente observar o seguinte: só tinha uma regra. Eu vou mostrar no capítulo 2. Gênesis 2, basicamente aqui o homem tem a função de cuidar das coisas que o Senhor criou aqui na Terra. Tudo, praticamente tudo, né? No capítulo 2, nós vemos uma regra que estava nos versículos 16 e 17, especialmente o 17. O versículo 16 diz, eu vou juntar o 15 para dar contexto, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo, e o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Observou aqui no versículo 17 que tinha uma regra, só tinha uma lei: não podia comer de um fruto. O resto estava tudo liberado. Então, em outras palavras, no versículo 15, o Senhor coloca ele no jardim para cuidar do jardim. Isso faz parte, sim, de toda aquela função anterior que ele havia descrito, né, de cuidar dos animais, de ter domínio sobre essas coisas. E se a gente for ver logo em seguida, o Senhor ele coloca o homem para dormir e cria a mulher, mas antes disso ele dá uma função específica dentro desse domínio que o homem teria, que é o de dar nomes aos animais. Isso a gente observa, então, do versículo 19 e 20. Então, em Gênesis 2, nós vemos o homem já, antes mesmo que a mulher fosse criada, ele já estava praticando, já estava exercendo a sua administração. Queridos, Deus dá ao homem para administrar as suas coisas, sim. E a pergunta é, quando o homem faz caca, será que acontece como lá em Lucas 16, a gente viu de que aquele administrador foi despedido porque ele não fez certo? Como que funciona? As coisas continuam iguais? Tem alguma punição? Tem alguma consequência? Tem alguma mudança? Isso nós vamos observar. Eu gostaria de mostrar isso para vocês agora neste outro gráfico aqui, que é o gráfico também das dispensações. Deixa eu mostrar aqui, compartilhar a tela. Fotos, esta aqui. Nesse gráfico aqui, nós temos estas informações um pouco mais detalhadas. Agora, é necessário observar nesse gráfico aqui que existe a linha do tempo. Tem bastante informação aqui, gente, mas foca no principal. Tem a linha do tempo, a linha horizontal preta ali. Acima dela, alguns nomes em azul. Adão, Noé, Abraão, Moisés. Vocês estão vendo aí? Nesse gráfico, então, nós temos a linha do tempo, os nomes acima, que são nomes, inclusive, dos administradores e os seus cabeças. E depois, abaixo da linha, nós temos os nomes em vermelho das diferentes dispensações. Para que fique mais fácil de enxergar, eu acredito que vocês conseguem ver o meu cursor aqui do lado esquerdo, mas eu vou fazer um zoom na esperança de que fique mais fácil de enxergar, beleza? Eu vou dar uma entrada ainda mais, se não estiver abusando. Manejar aqui, ajustar a página para ficar bonitinho. Ok, beleza. Acredito que todos possam ver agora com mais detalhe. Olhando do lado esquerdo aqui, nós temos a primeira dispensação, a primeira administração, onde a gente já viu só tinha uma regra. O dispenseiro, ou o mordomo, ou o administrador era Adão, só que ele falhou e a falha dele nós encontramos em Gênesis capítulo 3, que relata como eles comeram sim daquele fruto que não era permitido e eles então foram punidos.
Eles foram expulsos do jardim, não podia voltar mais para lá, tinham que comer uma comida que agora, para conseguir ela, tinha que trabalhar bem mais difícil, cultivar o solo, e era bem mais suado. E tem também a maldição da terra como um todo, tem também o castigo sobre a mulher do parto dela ser mais doloroso e algumas coisas assim. E também temos a própria maldição do Senhor sobre a serpente, né, que foi castigada também. Só que nesse momento ali, o Senhor mudou algumas das regras. Claro, eles não estavam mais no jardim. Comer da árvore do conhecimento do bem e do mal já não era mais a proibição, não era nem possível chegar lá, estava no jardim e o jardim não tinha mais acesso, né? Então, a partir desse momento, o ser humano se tornou consciente, sabendo o bem e o mal, e a gente chama então esse período de consciência. Detalhe, essa linha verde aqui, ó, ela desce e ela continua ao longo do tempo histórico, e essa indicação aqui é só para mostrar que, de fato, nós continuamos conscientes do bem e do mal até os dias de hoje. Diferente da inocência, que tem uma linha que vai aqui e ela encerra aqui nessa linha do começo da consciência, que é Gênesis 3. Então, ali acaba. Só que como não havia outros habitantes na Terra e não passou muito tempo desde que isso tudo aconteceu, da primeira para a segunda administração foi o mesmo administrador. Então Deus fala com Adão, passa umas novas regras para ele, e agora ele tem que suar difícil, né? Suar muito para conquistar o seu pão, e isso continua até os dias de hoje. Mudou então as regras do jogo, podemos dizer regras do jogo como uma forma de entender dispensações. É uma coisa que nos ajuda, a gente afinal compreende que as regras do futebol não são as mesmas regras do voleibol e assim por diante. Então, da mesma forma, aqui o homem estava com a sua consciência e devia fazer o que era certo, fazia sacrifícios, a gente vê ali em Gênesis 4, Abel oferecendo um sacrifício certinho como Deus queria, de fato foi aceito por ele, e assim por diante. Mas observem agora, aqui, ó, isso aqui mostra 1650 anos, mais ou menos, por causa do longo período de tempo que isso durou. E sabe quando acabou essa dispensação? Quando o homem, de tanto não seguir a sua consciência, se tornou tão violento que Deus decidiu destruir. Então nós temos aqui essa linha aqui que representa não só o dilúvio, como o início de uma nova dispensação. Deus em Gênesis 6 fala que vai destruir toda a terra, mas ele fala, não é gente boa, eu vou conservar ele vivo e com ele recomeçar esse trabalho com a humanidade, só que depois desse tempo eu vou estabelecer um governo humano entre eles, para refriar essa violência toda que a consciência por si só não refriou. Curioso isso, né? Beleza. Daí nós temos Gênesis 6, Gênesis 7, Gênesis 8, Gênesis 9. Em Gênesis 9, nós temos um texto, e eu cito, peraí, deixa eu chegar ali. Em Gênesis 9, nós temos uma mudança muito grande. Eu queria mostrar ela detalhadamente, para que ficasse claro isso, através do texto de Gênesis 9, nós verificamos que quando Noé sai da arca, o Senhor abençoa ele novamente e dá algumas instruções novas. Aí você fala, interessante, instruções novas, né? Então, eu vou ler para vocês, de Gênesis 9, os versículos... Eu queria focar nos 5 e 6, mas eu não consigo resistir, eu preciso ler o 2 e o 3 também. Versículo 2, Gênesis 9, versículo 2. Todos os animais da terra tremerão de medo diante de vocês. Tremerão, futuro, tá vendo isso? Os animais selvagens, as aves dos céus, as criaturas que se movem rente ao chão, os peixes do mar, eles estão entregues em suas mãos. 3. Tudo que vive e se move lhes servirá de alimento. Assim como lhes dei os vegetais, agora lhes dou todas as coisas. Gente, quando você vê Deus falando, ele fala, antes era assim, e agora vai ser desse novo jeito, gente, isso é uma mudança. Isso é uma nova administração, certo? E aqui, com Noé, nós temos, então, novas
regras novas, regras do jogo, ou uma nova administração, uma nova dispensação. Uma das mudanças era essas duas aqui. Primeiro, que os animais passariam a ter medo do ser humano. Não era assim antes. E segundo, que, bom, provavelmente ligado ao primeiro, né, que os animais poderiam ser alimento também. Não era assim antes, agora ele tinha liberado o uso da carne. Então, só o versículo 4 que ele fala, mas não comam carne com sangue, que é vida, associando aí um princípio fundamental da mensagem da cruz, que é o fato de que a vida está no sangue. Então ele proibiu, podia comer animais, mas tinha que degolar, tinha que deixar sangrar, né? Ele não podia ser comido com o sangue. Beleza. Então nós vemos essas instruções aqui e elas mostram uma mudançazinha. É como se Deus tivesse dado o medo do homem aos animais, porque é como se ele tivesse cochichado ao ouvido deles: agora vocês são comida. Antes não era, né? No versículo 5, no entanto, nós temos a principal das mudanças, e é por causa dessa mudança que nós demos o nome de dispensação do governo humano para essa nova administração aqui de Deus, com Noé. Por quê? Porque ele fala para Noé o seguinte, Gênesis 9, 5. A todo que derramar sangue, tanto homem como animal, pedirei contas. A cada um pedirei contas da vida do seu próximo. Quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, porque à imagem de Deus o homem foi criado. Então, aqui o Senhor dá a razão, que é o alto valor da vida humana baseado no fato que o homem foi criado à imagem de Deus, e ele estabelece o governo humano em dizer que se alguém derramar sangue do homem, vai ser pelo homem que o seu sangue será derramado. Em outras palavras, agora é o homem que vai se organizar e vai, então, cuidar disso. Um fato curioso é que, séculos depois, em Romanos, no capítulo 13, o Senhor deu um reforço a esta instrução aqui, mostrando que ainda estava em vigor, quando disse que toda a autoridade procede de Deus. Podem verificar Romanos 13, versículos 1, 2, 3, até acredito que seja o 7, que conclui aquele parágrafo ali, falando e reforçando sobre a autoridade do homem de governar o ser humano de forma geral. Sempre que tem um grupo de pessoas, tem algum tipo de governo ali, formal ou informal, mas sempre tem alguém que dá as ordens, certo? Sempre tem as regras. Ok, essa é uma das mudanças que ocorrem, então, no governo humano. Bom, com essas mudanças e com o homem governando o homem, você esperaria que o ser humano tornaria a não ser tão violento, tão ruim quanto foi no tempo da consciência, quando a violência foi tanta que Deus destruiu a terra. Mas, infelizmente, o ser humano ele está cheio de fazer coisa errada e a gente até observa, curiosamente, que o ser humano desobedeceu feio a Deus de novo, quis fazer coisa errada e Deus confundiu as línguas lá naquela situação que é conhecida como a história da Torre de Babel, isso em Gênesis 11. Logo em seguida disso, tendo frustrado os planos daqueles homens, Deus então chama um homem especial e isso está registrado em Gênesis 12. Precisamos ir para lá. Eu vou parar de compartilhar essa tela aqui e eu vou ler para vocês Gênesis 12, que fala então dessa promessa a Abraão. E aqui, Abrão, no caso, ele ainda não tinha tido seu nome mudado. Mas aqui nós vamos observar que o Senhor faz uma mudança também, e aqui é uma mudança grande, porque agora ele vai se usar da situação que estava acontecendo para abençoar todo o mundo. Agora, pensa comigo, acabou de acontecer a confusão das línguas, acabou de ser todo mundo assim, espalhado em várias tribos pela terra, cumprindo o desejo de Deus de que o homem se espalhasse pela terra. Eles estavam se recusando a fazer isso e queriam ficar numa cidade só, montar uma cidade, montar uma torre, e Deus foi lá e frustrou esse plano
confundindo as línguas deles, e agora nós temos tribos diferentes espalhando pela terra. Um fato curioso sobre isso é que essas tribos diferentes, quando uma tribo começa a crescer e começa a estabelecer território, o que você tem? Você tem a formação de uma nação. E hoje a gente olha para o mapa político do mundo e numa foto aérea você não veria linha nenhuma, está cheio de linhas dizendo, não, aqui acaba o território de tal país, começa o outro e assim por diante. Então, isso estava começando lá atrás. E nesse momento em que se começava essa subdivisão aí da terra e a formação de nações, Deus fala, Abraão, deixa eu te falar um negocinho. Gênesis 12, versículo 1 diz, então o Senhor disse a Abrão, saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, tá vendo? Formação de nações, aqui ele está prometendo formar uma nação. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Agora um detalhe importante no versículo 3. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos, nações, tribos, todas as famílias da terra serão abençoados. Que coisa maravilhosa! O Senhor está dizendo a Abraão, eu vou fazer uma nação de você, e através de você e essa nação, todas as outras nações vão ser abençoadas. Através da sua família, da sua tribo, todas as famílias e tribos serão abençoadas. O Senhor pegou e formou uma nação numa época de formação de nações para justamente ser o canal das suas bênçãos, para que todas as outras nações pudessem ser abençoadas por Deus. Eu gostaria de pular alguns versículos e ler o versículo 7, ainda em Gênesis 12, que diz, o Senhor apareceu a Abraão e disse, à sua descendência darei esta terra. E ali, claro, não podia ser diferente, Abraão ele construiu um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. Um detalhe importante sobre o altar é que sempre foi oferecido, desde o início, oferecido sacrifícios de animais. O sangue dos animais era sacrificado para que fosse feito a purificação de pecados. O perdão de pecados nunca se deu sem sangue. Hebreus fala sobre isso, fala que não há remissão sem derramamento de sangue. Uma das coisas tão belas a respeito disso é que, por muitos anos antes do Senhor Jesus Cristo, o derramamento de sangue era assim regular e repetitivo, porque eram coisas temporárias. Aí o Senhor, que é o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo, veio e pagou, aceitando sobre si mesmo a culpa dos meus e dos seus pecados, na cruz, pagou por tudo. E ele então consumou, né? Ele disse, está consumado, João 19:30. Acabou, eu paguei tudo. A partir desse momento, nunca mais é feito sacrifício de animais para pagamento de pecado. Ou não deveria ser, né? Não só sacrifício de animais, nem também obras, nem também esforço humano de qualquer tipo. Não é nada disso necessário. Bom, aqui então em Gênesis 12 nós temos a dispensação da promessa. Agora, voltando à nossa tela aqui para poder compartilhar mais com vocês sobre esse gráfico. Pegando aqui, vamos abrir novamente. Vamos lá, compartilhar. Ok, já vai aparecer aí. Nós, na sequência, nós temos o quê? Nós temos, depois de Abraão e da promessa estabelecida, um período aí de uns 430 anos. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó teve seus 12 filhos, os 12 filhos então tiveram suas famílias e formaram tribos. Essas são as 12 tribos da nação de Jacó. Jacó teve seu nome modificado pelo Senhor para Israel, então essa é a nação de Israel.
E a nação de Israel, então, seria esse povo através do qual o Senhor abençoaria todas as nações. Só que teve um probleminha. Eles foram parar no Egito por causa daquela fome, por causa do fato que José foi usado por Deus para salvar a terra daquela época. E José, Jacó, aliás, e todos os seus filhos foram parar lá com José no Egito. Só que eles não voltaram de novo para sua terra prometida. Então, quando eles estiveram sofrendo muito, é onde o Senhor fala: Moisés, vamos lá salvar esse povo, vamos tirar ele de lá. E aí tem as 10 pragas, eles saem do Egito, eles vão e retornam à sua terra prometida. Claro, no caminho eles recebem a lei. E é sobre isso que eu gostaria de falar. Vamos focar aqui nesse ponto central aqui, ó. A lei, então, é recebida e ela é dada em Êxodo capítulo 19. Os versículos de 1 a 8 relatam como o Senhor falou com Moisés e disse: Moisés, fala lá com eles que se eles forem o meu povo e obedecerem os meus mandamentos, e agora, em vez de continuar falando assim, eu simplesmente vou fazer a leitura para ficar mais exato e mais correto, né? Então, peguem as suas Bíblias aí, abram em Êxodo no capítulo 19, e nós temos os versículos 5 e 6 dizendo: agora se, e isso é importante, a condição, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Israelitas. Uma coisa importante a notar é que esse contrato entre Deus e esse povo é o povo de Israel, não são outros povos, não são brasileiros, não se aplica a nós, isso é um contrato de Deus com a nação de Israel. Ah, mas os princípios se aplicam, claro. Em seguida, no capítulo 20, nós temos os 10 mandamentos, e neles nós percebemos os princípios de Deus, e claro, continua não sendo correto sair por aí matando, não é correto mentir ou prestar falso testemunho, não é correto cobiçar, tá tudo certo isso, os princípios continuam sendo a verdade e o caráter de Deus, mas a lei como um sistema, ela foi algo que Deus entrou em acordo com a nação de Israel. A gente sabe isso porque no versículo 8, depois que Moisés levou essas palavras para o povo todo respondeu unânime: faremos tudo o que o Senhor ordenou. Agora, esse é o versículo 8. Um detalhe importante do versículo 5 é que temos a condição C ali, né? Um outro detalhe importante é que, além de ter a condição deles obedecerem, no versículo 6 tem o detalhe do que seria a função deles. E ele fala: vocês para mim serão um reino de sacerdotes. Queridos, sacerdote é um mediador. Sacerdote é aquele que media, aquele que intermedia, né? Aquele que conecta duas partes que não estão se falando e promove a reconciliação dessas duas partes. O pecado afasta as pessoas de Deus. Mas o que então Deus poderia fazer para reconciliar-se com o seu povo? Então aí tinha o sacerdote para ajudar o povo no trazer de sacrifícios para o perdão, certo? Só que ele não está falando aqui que eles vão ser um reino que tem sacerdotes. Eles vão ser um reino de sacerdotes. A nação teria essa função de mediador. Em outras palavras, aqui continua aquilo que Deus falou para Abraão: através de você e dessa nação que eu vou fazer de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Percebe a importância desse versículo 6 de Êxodo 19? A função desse contrato aqui é para ajudar esse povo a ser esse reino de sacerdotes. Essa era a função de Israel: conduzir aos outros povos a Deus e abençoá-los através do seguir desta aliança, aliás, eu não chamei a atenção, mas no versículo 5 isso é um detalhe importante, né? Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança. A aliança é um contrato, está se referindo à lei
de Moisés, tanto que o próximo capítulo é os 10 mandamentos, Êxodo 20. Beleza. Então, aqui no nosso gráfico, nós temos o início dessa lei e o seu encerramento aqui, ó. Tá vendo o meu cursor? Aqui na cruz. E esse encerramento se pode verificar em Efésios 2, 13 a 16. Esses versículos nos mostram que a lei foi cumprida em Cristo, quando ele na cruz pagou por todos os pecados. Ele de fato encerrou a lei. Colossenses 2, 13 e 14 também confirmam isso. E um versículo importante é aquele que eu já citei, João 19, 30, onde o Senhor Jesus, na cruz mesmo, ele fala, está consumado. Só que uma coisa interessante que já começou aqui mesmo no período da lei, foi que o Senhor deu certas promessas, juntando as promessas que já tinha feito antes a Abraão, a Isaac e a Jacó. Ele, durante esse período da lei, ele acrescentou algumas promessas fascinantes, que são relativas ao quinográfico. Só ocorre aqui na frente. Deixa eu só ver se eu consigo mudar para cá. Isso. Opa, mais uma vez. Olha, vocês estão vendo aqui no meu cursor, aqui referindo-se então ao reino de Cristo, o milênio, os 1000 anos de reino de Cristo na Terra. Já eu quero encerrar, não há tempo para entrar em todos os detalhes possíveis, mas é muito importante entender que isso aqui era uma profecia que era aguardada ansiosamente pelas pessoas. Mas, o que acontece aqui atrás na cruz? A lei é encerrada e em seguida é pregado o início do reino. O que é a mensagem de Pedro? O que é o evangelho de Pedro? Você pode ler Mateus, Marcos, Lucas, João, você vai ver o evangelho do reino. A palavra de Deus, na época, estava focando nesse aspecto. Israel, o reino prometido a você, chegou, ou está chegando. O rei está aí, é o Senhor Jesus Cristo. Ele ressuscitou, venceu o pecado, venceu a morte, e agora vai vir aí para reinar. Ele tinha subido, mas vai voltar para reinar, e é então a sua segunda vinda. As pessoas estavam esperando justamente esse reino. Israel, aliás, estava esperando esse reino. Os gentios, eles se convertiam, nesse tempo aqui, eles não se convertiam ao que a gente hoje diz ser o cristianismo, não. Eles se convertiam ao judaísmo, eles se convertiam a essa esperança do reino. Só que eu vou fazer o seguinte, eu preciso sair um pouco, tirar o do zoom aqui, para sair um pouco e mostrar para vocês que toda essa faixa meio bege aqui por trás, tudo isso aqui, esse quadradão aqui, esse gráfico, agora saindo totalmente, nessas riscas aqui, nessa linha aqui, que é representante do arrebatamento, onde tem uma setinha subindo, se encontrando com outra setinha que desce, representando, então, a vinda do Senhor Jesus, encontrando com os santos nos ares. Depois a gente pode, um outro dia, estudar mais detalhadamente sobre isso, mas essa linha aqui, ela, na dobra, esse gráfico foi projetado para ser dobrado assim, de forma que toda essa parte aqui, que vocês estão vendo essa palavra aqui, transição, não sei se está muito claro, vou entrar um pouco. Tá vendo aqui, transição? Toda essa faixa aqui ficaria oculta. Por quê? Porque nas profecias do Velho Testamento, nada disso era conhecido. Todas as coisas que aconteceram e são narradas no livro de Atos e depois detalhadas nas cartas do apóstolo Paulo, todas essas coisas não haviam sido reveladas em nenhum momento. Por isso que naquele outro gráfico fala do mistério. Em Efésios 3:9, temos a informação da administração, ou então dispensação do mistério. Deus dispensou ou entregou para ser administrado um mistério que ele tinha, e ele entregou isso para quem? Aqui no gráfico está revelado não, está revelado na Bíblia, aqui no gráfico está ilustrado, né? Que era para o apóstolo Paulo. E foi justamente a dispensação da graça de Deus, Efésios 3:2, que foi entregue ao apóstolo Paulo para ser entregue para nós gentios. Então, o que aconteceu aqui? E por que não começou o reino
E por que que veio a dispensação da graça? Simples. Israel, a nação eleita, esse canal das bênçãos de Deus, durante esse período aqui, ó, pós-cruz, eles continuaram o que eles já estavam fazendo antes da cruz. A própria cruz, a crucificação de Cristo é a rejeição de Israel desse que era tido como o Messias, o ungido, o rei de Israel. Eles o rejeitaram, não quiseram saber. Aqui, em seguida, mesmo que ele ressuscitou, mesmo os discípulos dele, com tanto poder, tantos milagres, mesmo assim, Israel, como nação, rejeitou a esta mensagem, rejeitou a Cristo, rejeitou o seu reino. Alguns indivíduos creram, mas a nação como um todo rejeitou, e assim sendo, então Deus falou: agora é hora de revelar aquilo que eu já guardei em segredo faz tempo. E isso a gente aprende mais sobre isso nos livros de Paulo especificamente, mas tem partes muito boas que eu já recomendo que você já leia. Romanos 9, 10 e 11 explicam isso. Romanos 11 fala de um afastamento temporário da nação de Israel até que venha a plenitude dos gentios. Isso é o capítulo 11, versículo 25. Efésios é um livro que fala muito sobre a dispensação da graça e sobre a questão de isso ser um mistério. No capítulo 3, então recomendo Efésios 3, especialmente do 1 ao 9. Todas essas passagens são muito úteis, e as que estão aqui no gráfico que dá para enxergar aí, você pega esse vídeo, você dá um pause e você vai olhando uma por uma as passagens e vendo se você conecta com as coisas que estão no gráfico. Evidentemente que nós não temos tempo para entrar em todos os detalhes, mas o que eu gostaria de mostrar agora é isso aqui, ó. Com o tempo, no livro de Atos, a gente vê uma diminuição do ministério do apóstolo Pedro e dos 12, e nós, ao mesmo tempo em que ele vai assim minguando, nós vemos um certo momento onde o apóstolo Paulo começa a ter um foco bem maior no trabalho dele. E daí, no livro de Atos, meio que some o apóstolo Paulo, os 12, o que está acontecendo em Jerusalém, meio que sai de cena e desaparece, e só fica em evidência o trabalho do apóstolo Paulo. E por quê? Porque nesse momento houve a transição, e esse mistério revelado é justamente que hoje Deus não está usando como canal o que aqui atrás era, né? Nesse período do passado era, aqui, na lei, na promessa, e aqui na frente, na tribulação e no milênio, será o canal das bênçãos de Deus, que é a nação de Israel. Hoje, o canal das bênçãos de Deus, já que o canal original rejeitou, Deus abriu esse plano que ele já tinha desde o início, já estava programadinho, que era de um corpo, não uma nação, mas um corpo, o corpo de Cristo, ser o canal das bênçãos de Deus no tempo de hoje. E a sua graça é revelada, tanto que hoje a salvação não se dá mais através de sacrifícios de animais como se fazia no passado. Aqui na cruz, Cristo pagou por tudo e concluiu aquele trabalho todo, e hoje a única coisa que resta ao homem fazer era a fé. Antes da lei, inclusive, a lei deixou tudo detalhadinho e acrescentou coisas, mas antes da lei, como que uma pessoa era salva? Simples, ela tinha que ter fé em Deus, e na sua fé ela ia lá e fazia o sacrifício que devia fazer. Fé e o sacrifício de sangue. Na lei, houve um acréscimo de várias coisas, e inclusive a circuncisão, isso era super importante e depois gerou certa polêmica, né? Mas hoje, nos tempos de hoje, a circuncisão é necessária? Não. A lei e o seu conteúdo é necessário? Não. Para a salvação, o próprio sacrifício de animais que era feito aqui no passado é necessário? Também não, porque na cruz todo o sacrifício foi encerrado. Cristo é o sacrifício final, e graças a Deus por isso. Então, meus queridos, eu gostaria de propor a vocês que hoje, no tempo da graça, a única coisa que restou ao homem fazer é absolutamente nada. Não tem nada o que fazer. Não tem obra alguma. O Senhor concluiu toda a obra na cruz, e ele só pede que nós confiemos nele em relação a isso. Se você está vendo esse vídeo e não confiou no Senhor Jesus Cristo, eu gostaria de convidá-lo nesse momento
a não só mergulhar mais no estudo das Escrituras e conhecer melhor, mas também a se jogar de corpo e alma aos pés do Senhor Jesus Cristo, confiando plenamente que o que ele fez na cruz encerrou toda a questão diante de Deus. Jesus Cristo pagou, sim, por todos os seus pecados. Ele cuidou de tudo. Creia nele, confia nele, que ele vai te dar, naquele momento da sua fé, ele vai te dar vida eterna. E é eterna, viu? Não perde. Não é vida temporária até você fazer o próximo erro. Não, todos os erros, todos os pecados já estão perdoados, já foram pagos. Ele te oferece, literalmente, vida eterna. Bom, para concluir aqui, nós temos um período de tribulação futuro, profetizado pelo livro de Daniel e muitos outros textos, e também Apocalipse. O reino de 1000 anos também, descrito em Apocalipse. E daí, no fim de tudo isso, nós temos o juízo do trono branco, e aí a nova terra e os novos céus. E começa a partir desse ponto aqui no fim do gráfico, o estado eterno, e isso resume uma forma de entender as diferentes dispensações. Se você gostaria desse gráfico, seria uma alegria minha te enviar. Entre em contato com o nosso canal e a gente faz chegar até você essas informações e esses recursos para o estudo da Bíblia. E, claro, eu fico à disposição para esclarecer mais coisas e ajudar você. Se quiser, anota aí o meu telefone, é aqui de São Paulo, então DDD 11 942 43 0026. Você entra em contato comigo, manda um zap, liga aí, a gente conversa, eu fico à disposição para lhe ajudar a compreender melhor as coisas do Senhor e servi-lo melhor ainda. Que Deus abençoe a todos vocês. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Eu quero dar um tchauzinho aí e dizer oi e tchau e pedir ao Senhor que abençoe todos vocês. Vamos encerrar em oração. Nosso amado Deus, obrigado, Senhor, por tanto amor demonstrado na cruz através do teu Filho, Senhor. Nós queremos te servir, nós queremos viver de uma forma que te agrade e para isso nós gostaríamos de pedir a ti, Senhor, que sempre nos ajudes na nossa compreensão da tua Sagrada Escritura, porque é através dela que nós podemos receber um ensinamento de como fazer da melhor forma, de como viver da forma que mais te agrada, de como colocar um sorriso aos teus lábios, ó Pai. Nós pedimos por isso, então, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe e te ilumine e continue servindo ao Senhor. Amém? Tchau, tchau.